além de tudo que já foi falado aqui, é Deus de milagre. Deus, Ele cura, Ele traz a vida, irmãos, àqueles que estão, como já disse o nosso pastor, indo à sepultura. Juízes capítulo 4, versículo de número 9, nos diz a palavra do Senhor: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho em que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nosso tema é mulheres forjadas para a batalha. E baseado nesse tema, podemos observar a vida dessa ilustre mulher chamada Débora, na qual queremos, meus amados irmãos, trazer uma palavra de Deus para toda a igreja. Os irmãos sabem que Débora foi a única juíza, melhor dizendo, que foi levantada nesse período, segundo o que diz a Bíblia Sagrada, em um momento muito difícil, onde os juízes reinavam, diz a palavra do Senhor, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos fazer, e na verdade era mal aos olhos do Senhor, era bem a eles, mas mal ao Senhor. Os irmãos vão ver que em uma época muito difícil, aonde o próprio capítulo 1 do livro dos Juízes vai falar sobre um tempo de perca de identidade, o capítulo 2 vai falar sobre um momento de repreensão do Senhor e da infidelidade do povo de Deus, e também um momento de escravidão, de servidão, pois o povo de Israel passou sim por alguns cativeiros. Quando falamos de cativeiro, pensamos apenas no cativeiro babilônico ou apenas lá no Egito, quando o povo passou 430 anos na mão de Faraó, mas houve outros momentos no qual o povo de Deus passou por outros cativeiros também. E no livro dos Juízes, os irmãos vão perceber que é algo que se tornou costumeiro entre o povo de Deus, pelo menos nesse período aqui dos Juízes, pois Deus levantava um juiz para liderar o povo, onde o ofício sacerdotal praticamente não funcionava, em um momento onde não tinha rei. Deus, por sua infinita bondade, para não deixar o povo sem uma liderança, Deus levanta homens e coloca na frente como juízes para reinar diante do povo, governar o povo que ali estava. Servimos a um Deus que sabe muito bem que toda a humanidade precisa de referências, precisa de liderança, e Deus sempre vai colocar alguém na frente. E quando o povo precisava aqui de referências, quando o povo precisava de liderança, o povo está aqui no livro de Juízes sempre passando por um momento de cativeiro, ou passando por um momento de calamidade no sentido espiritual, moral e até social. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que Deus levanta 3 juízes, primeiramente desde o capítulo 1 até o capítulo de número 3. No capítulo de número 4, Deus precisa levantar uma liderança para guiar, para reger o povo que está, como já disse os irmãos, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Mas eles clamam a Deus, e quando eles começam a clamar ao Senhor, Deus vai levantar novamente alguém para liderar o povo, só que agora Deus vai agir de uma maneira diferente. Pois, segundo você lendo o que está escrito no livro de Juízes, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 3, você vai perceber na leitura minuciosa, ao você fazer em sua Bíblia, que era um momento em que os homens estavam se acovardando, era um tempo em que os homens estavam, podemos dizer assim, retrocedendo, se escondendo, fugindo, se escondendo em cavernas. Era um momento em que os homens estavam se retraindo, pois havia um grande temor entre os homens, entre aqueles de sexo masculino que ali estavam, devido às grandes guerras e batalhas que eram travadas naqueles dias. O povo começa a clamar ao Senhor, e Deus vai levantar agora, como já disse, alguém diferente. Deus não vai levantar um homem diretamente, mas vai levantar uma mulher, como os irmãos conhecem bem a história. Quem está dominando sobre
Israel, trazendo um grande jugo que já vai a um intermédio de 20 anos, é o rei de Canaã chamado Jabim. Este rei de Canaã era um rei mau. Porém, nós citamos Jabim. Jabim não era nome, Jabim era título, assim como Faraó é título para quem é rei do Egito, assim como Nabucodonosor é título para os monarcas que estavam ali em Babilônia, como os Césares, como os outros homens da terra, os líderes da terra. Jabim era um título dado provavelmente aos líderes ou aos reis que dominavam sobre Canaã. E este rei que recebe o nome de Jabim, ele tem um capitão. Enquanto Jabim domina, ou soberano Jabim domina em Canaã, ele tem como uma capital Azor, e ali ele coloca um dos capitães para estar dominando sobre Azor. E o nome desse capitão, como todos aqui conhecem, é Sísera. Este homem é um homem preparado para a batalha. É um homem que nunca saiu de casa para perder uma guerra. Sísera é o homem idealizador, podemos dizer assim, de um grande exército de Canaã. A Bíblia faz citação que Sísera dominava sobre 900 carros de ferro. Esses 900 carros de ferro, me permita citar detalhes dele, era uma coisa grandiosa para aqueles dias, como o texto diz, carro de ferro. Em uma época muito difícil, ele conseguiu arquitetar e produzir carros, com certeza com madeira e com ferro, e esses carros, alguns chegam a declarar que pesavam mais de 1 tonelada cada um deles. Eram carros pesados, eram carros preparados para a batalha. Historiadores ou notas de rodapé de algumas bíblias de estudo chegam a declarar que para puxar esse carro era necessário 2 cavalos robustos, muito fortes, para que pudessem puxar cada uma dessas carruagens. Imagina só, 900 carros sendo puxados por 2 cavalos cada um, dá uma grande quantidade só de cavalo, quase 2.000 cavalos para puxar aqueles 900 carros. Aí começa a pensar comigo, 900 carros de ferro misturado com madeira, passando em estradas de barro, em estradas de terra, ou pelo menos se tivesse pedras ali. Imagina o barulho daquelas carruagens. Com certeza onde aquela carruagem passava, a poeira levantava. Quando alguém escutava o tremor, o balançar estridente daqueles carros, causava medo e impacto em qualquer exército. Sem contar que quando eles entravam em uma batalha com aqueles exércitos, diz alguns estudiosos da Bíblia Sagrada que nas rodas daquele carro ou daqueles carros existiam lâminas, e quando eles entravam em uma batalha, aquelas lâminas iam cortando as pernas ou os membros inferiores dos soldados dos exércitos que estivessem indo em batalha com aqueles homens. Este homem também ainda tinha um grande exército de 3.000 carros, além dos 900 carros de ferro, 10.000 cavaleiros e 300.000 homens de guerra de infantaria. Era um exército imbatível. Não tinha quem ganhasse para o exército de Canaã, não tinha quem ganhasse para o grande general chamado Sísera. Logo o rei Jabim, o líder Jabim, ele está muito tranquilo, ele está muito no seu lugar, feliz de vento e polpa, porque afinal todas as nações vizinhas temiam o exército de Canaã, pois era verdadeiramente um exército imbatível. Porém, o povo de Deus que ali estava tinha um remanescente no meio, semelhante aos crentes que estão aqui reunidos nesta noite, que perceberam que o exército do rei Jabim era forte, que o exército do rei Jabim era poderoso e não tinha quem vencesse ele, mas tinha um remanescente que conhecia o Deus de Israel, que conhecia a história dos deuses de Israel e conhecia que o Deus de Israel tem um exército mais poderoso do que qualquer exército que existe aqui na terra. O povo coloca o joelho no chão
E começa a orar e dizendo: Deus, a gente não aguenta mais. Já é 20 anos sobre o jugo deste rei maligno. Faça alguma coisa por nós. Irmão, não dá para limitar a misericórdia de Deus, porque o mesmo povo que há 10, 5 minutos, 3 minutos está fazendo o que é bem aos seus olhos e fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, é o mesmo Deus que, quando vê um crente se arrepender, dobrar o joelho e clamar por clemência, por misericórdia, e começar a se humilhar na presença dele, é o mesmo Deus que revoga a sentença, é o mesmo Deus que quebra o jugo, é o mesmo Deus que quebra o laço e escuta a oração do seu povo. Ele escuta a oração e ele vai levantar uma mulher. Já que os homens não querem, Deus vai levantar alguém. Só não pode ser feito o livramento que Deus vai trazer. Deus vai ter que levantar alguém. E o alguém que está disponível é Débora. Quem é Débora? Débora é uma juíza que Deus levantou naqueles dias. Mulher simples. Uma mulher que morava fora da cidade. Já foi citado, eu dizia ao pastor Amaro Nogueira que estava difícil pregar sobre Débora hoje, porque no processional, meu pastor, contaram tudo de Débora, falaram tudo de Débora, mas vamos falar alguma coisa aqui, pela misericórdia de Deus. Débora, mulher simples, seu nome, Abelha. Quem colocaria o nome no filho de Abelha, ou de uma filha, Abelha? Para o nosso contexto cultural não é comum, mas para o contexto daqueles dias, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, era comum colocar nomes de inseto, até mesmo de animais, em filhos. O que dizer, por exemplo, no Novo Testamento de Dorcas? O nome Dorcas quer dizer gazela. O que dizemos das filhas de Labão, Lia ou Leia e Raquel? Não é assim? O nome de Leia significa vaca selvagem. Raquel é ovelha. Quando os pais davam o nome, não é que a pessoa ou a filha ou o filho seria aquilo, mas é porque ele observava na natureza e queria que o comportamento daquele filho ou daquela filha fosse semelhante ao trabalhar, ao agir, ao proceder daquele ser que ali estava. Logo, eu acredito que os pais de Débora, que com certeza eram crentes, servos de Deus, que ensinaram ela uma vida de um devocional, uma vida de espiritualidade, eu tenho certeza que quando viu a menina nascer, disse: eu vou botar o nome dessa menina Débora, porque primeiro, a abelha é trabalhadora. Segundo, a abelha produz fruto, e o fruto da abelha é um fruto bom, é um fruto agradável. E terceiro, eu vou botar ela o nome de abelha porque provavelmente ela era pequenininha. E essas qualidades eu creio que estava na vida de Débora. Esta mulher habita ali entre Ramá e Betel, diz a Bíblia, e habita debaixo de uma palmeira. E ela conquista espaço porque as pessoas vinham a ela para se aconselharem. E era comum naqueles dias, tanto os juízes julgarem fora da cidade, como os anciões, as pessoas mais experientes, principalmente que eram escolhidos como conselheiro, ficarem fora da cidade para então aconselhar aquele que precisasse de conselho. Débora, provavelmente, eu não sei lhe dizer qual a idade dela, mas para estar em um ofício como esse, é bem provável que Débora já tivesse pelo menos alguns cabelos brancos. É bem provável que Débora talvez tivesse já uma certa idade, não vou me arriscar em dizer quantos anos, mas enquanto o povo está clamando a Deus por uma resposta, o Senhor nosso Deus vai falar com Débora, e ele vai dizer a Débora: Débora, eu quero dar um basta nessa situação,
manda chamar aí o chefe aí do exército de Israel, que é Baraque, filho do trovão, chama ele aqui e diz a ele o que eu quero fazer. E o Senhor falou com Débora, disse: olha, diga a ele que prepare 2.000 homens, suba ao monte, e quando subir ao monte lá, pode ficar preparado, o exército vai vir, se preparar para a batalha, mas eu vou dar vitória ao meu povo. E eu creio que assim Débora o fez, porque se tem algumas características, além das que as irmãs já falaram aqui, que foi tanta, graças a Deus escapou as minhas, eu quero dizer que Débora era uma mulher que ouvia a voz de Deus. Débora não era apenas alguém que aconselhava. Débora não era alguém que apenas estava na beira do caminho para dar um conselho a alguém. Os conselhos de Débora não eram conselhos comuns. Os conselhos de Débora eram conselhos sobrenaturais, porque Deus falava com Débora, Deus falava com esta mulher. E coisa bonita, meus amados irmãos, eu quero declarar para vocês aqui: o mundo às vezes não entende, o ímpio não entende, os céticos não entendem, os incrédulos não entendem como é que um Deus perfeito, que um Deus tremendo, que um Deus absoluto tem a capacidade de falar e de se relacionar com a sua criatura. Porque esse Deus que é crescente, esse Deus que é grande, esse Deus que é criador, ele também é transcendente. Ele cria a criatura, mas ele se relaciona com ela. Nós servimos a um Deus que é criador de todas as coisas, mas que está preparado para a qualquer momento, quando alguém abrir o coração e o ouvido espiritual, ele também falar, ele também se relacionar, ele também dizer os mistérios do céu. Eu não estou aqui para contar testemunho de maneira nenhuma, estou aqui para falar a palavra. Mas me permita, meu pastor, só contar isso aqui. Nós cooperamos ali numa vila chamada Alto Bonito, todo mundo conhece. Ali tem algumas congregações onde cooperamos com o nosso pastor. Tem uma congregação pequenininha lá chamada Carrilho, que tem uma irmã chamada Creuza, que tem lá, eu acho, uns 75 anos hoje. Esta irmã estava passando um processo muito difícil com a sua mãe, com mais de 90 anos. Ela ia lá para o engenho cuidar da mãe dela, uma senhorinha, irmão, 75 anos já, ia lá cuidar da mãe dela, dar uma força, uma mulher obesa, doente, deitada em cima de uma cama. E teve um dia que a irmã Creuza me contou, meu pastor, e disse assim: irmão Alexandre, eu estava tão cansado de pegar minha mãe para lá e para cá, minha mãe pesada, com mais de 90 e tantos anos, quase 100, eu estava tão cansadinha, lavando os paninhos dela, aí tinha um lençol bem grossinho que ela gosta de se enrolar com ele por causa do frio, aí estava meio sujo, eu fui lavar, só que minha junta não dá mais, irmão Alexandre, não dá mais para espremer, eu não tinha nem força para colocar, mas eu fiz uma forcinha, lavei direitinho, peguei aquele peso, e eu disse assim: meu Deus, como é que eu vou estender esse pano aqui nesse varal? Para lavar foi uma luta, imagina para estender. Mas ela pegou aquele paninho assim, meio pesado, molhado, se esticou sem poder alcançar. Ela disse assim: meu pastor, ô Jesus, me ajuda a estender esse paninho aqui. De repente, por trás do lençol, ela disse que não viu o rosto, mas ela ouviu uma voz dizendo assim: eu vou te ajudar, minha filha. E ela estendeu o lençol da maneira que ela queria. Ela disse que voltou para casa, passou o dia quase inteiro falando em línguas estranhas, e ela testemunha lá dizendo que Jesus disse: eu vou te ajudar, minha filha, eu vou te ajudar, minha filha, eu vou te ajudar, minha filha. Débora é a mulher de Deus que escuta a voz do seu Deus. Por que é que Débora era tão conceituada e todo mundo procurava a irmã Débora? É porque quando alguém, meus companheiros que aqui estão, queria ouvir Deus falar, já dizia assim: eu já sei para onde eu vou para o ciclo de oração lá da Palmeira, porque no ciclo da oração da Palmeira tem uma mulher de Deus, que Deus fala com ela e ela fala com Deus, Deus fala com ela e ela fala com Deus. Eu não sei se aqui tem um ciclo de oração da Palmeira, meu pastor, mas se quiser abrir, tem. Misericórdia, Jesus. Mas Deus fala nos outros também, viu? Ela ouvia a voz de Deus. Essa mulher, ela tinha um coração de serva, pronta aí.
Quando Baraque chega, ela dá o recado, aí Baraque diz a ela assim: tá certo, eu vou. Agora eu só vou se a senhora for com a gente. Tá pensando que Débora botou a rodeio, foi? Tá pensando que ela ficou tapeando? Ela disse: eu vou na hora. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: a vitória vai vir, mas vai vir pela mão de uma mulher. Débora tem um coração de serva como Maria. Ela não está preocupada em deixar a palmeira, ela não está preocupada em subir o monte Tabor, ela não está preocupada na estrada, ela não está preocupada se tem pedra, se tem buraco. Simplesmente ela diz: eu vou com você. Eu sei que aqui não tem, mas às vezes por aí fora tem gente bem mole, que quando diz assim, bora, diz, vou não, e vai naquela cantiga, vocês conhecem, do Bacurau: amanhã eu vou, 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 e vai ali tapeando, ganhando tempo, e não vai coisa nenhuma. Olha, tem um endemoniado ali, é pra gente ir lá orar. Não, rapaz, não vai dar hoje não, manda fulano ir, manda ciclano aí. Olha, tem uma pessoa ali que está em depressão, e parece que não é coisa muito boa não. Eita rapaz, eu até ia, mas hoje é o dia de receber meu dinheiro, não vai dar, senão eu perco. Amanhã recebe, irmã, que já é teu, já está garantido. Vai fazer a obra, vai fazer a obra. Há aquelas que só marcam no dia do ciclo de oração, tem a semana todinha para receber a bênção, já é teu, está garantido, mas no dia do ciclo de oração, aí marca o médico, manda o ortopedista, marca o dentista, marca tudo no dia da visita ou no dia do ciclo de oração. Não aprendeu com Débora. Débora de verdade é aquela que diz: bora, eu vou, rapaz, já é meu, Jesus toma conta lá, não deixa recolher não, amanhã eu vou lá buscar, a bênção vai ser maior ainda, a bênção vai ser maior ainda. Ela possuía um coração de servo, pronto aí. Ela motivou o povo. Ela não botava obstáculo, ela colocava motivo para o povo ir. Vamos, eu vou também, bora, pode ir que vai dar certo, vamos embora. E outra qualidade dela, eu quero destacar rapidamente, estou abreviando para ganharmos tempo, é que essa mulher, meu pastor, ela é espiritual. Ela não é espiritual apenas porque ora, porque fala com Deus e porque Deus fala com ela. Ela não é espiritual porque o povo respeita ela apenas. Lendo a Bíblia, eu sou curioso, desde os 8 anos de idade eu gosto de estudar e pesquisar. E eu fiquei procurando, a Bíblia diz aí no livro de Juízes, capítulo de número 4, e o versículo de número 4, que ela era profetisa e juíza. Mas o versículo conclui dizendo que ela é mulher de Lapidote. Está aí na sua Bíblia, mulher de Lapidote. Quando lemos isso, todo mundo lê, e eu não vou aqui forçar o texto, nós entendemos que mulher de Lapidote é que ela é esposa de um homem chamado Lapidote. Porém, eu fui pesquisar para saber. E quando eu fui pesquisar sobre Lapidote, eu nem encontrei na genealogia nome nessa época relacionado ao esposo dessa mulher. Não havia ninguém, no entanto, ali chamado de Lapidote. Então vamos ver aqui. Então possa ser que ela venha de uma região chamada Lapidote. Mas quando você vai para a geografia bíblica, Lapidote também não existe na geografia. O que é Lapidote? O nome Lapidote quer dizer tochas acesas. Eu acho que você já entendeu, já pegou. Eu entendo que a Bíblia, não estou forçando, eu estou dando uma hipótese, estou dizendo aos irmãos assim, que eu entendo aqui, pelo que o texto está dizendo, pelos originais, que o texto sagrado está dizendo, quem escreveu o livro de Juízes, está dizendo assim: Débora é uma mulher das tochas acesas.
Débora é uma mulher das lamparinas acesas. É bem provável que na palmeira lá de Débora, não sei se de dia, se de noite, a hora que fosse, tinha lamparina acesa ali. Então eu quero tomar isso aqui como espiritualidade para dizer às minhas irmãs do grande coral aqui em Cortês: a Débora verdadeira, a mulher forjada para a batalha, é a mulher que está com as tochas acesas. Tem mulher aqui de tocha acesa, tem mulher aqui espiritual. É fácil identificar uma mulher de Lapidote. A mulher de Lapidote é aquela que quando passa na rua, o povo diz: ali vai uma mulher de Deus. A mulher de Lapidote é aquela mulher que está na consagração, que está no jejum, que está na vigília, que está no trabalho e que sempre está ativa com as atualidades dos dons em sua vida. Tem um bocado de gente, me permita, meu pastor, está aqui bem quentinho na minha mente. Eu disse aqui, o pastor que eu recebi o comunicado hoje, para estar aqui com você, estava na secretaria da igreja, corri, vim embora, fui em casa, ler alguma coisa, para estar aqui com você. E está chegando um bocado de coisa aqui agora. Tem muita gente que se diz que é mulher de Deus, mas não crê mais nas evidências dos dons espirituais, em falar em línguas estranhas, como por exemplo, não precisa falar de línguas estranhas. Eu vi esses dias, meus pastores que aqui estão, se é verdade eu não sei, mas esses dias eu estava pesquisando sobre a Covid-19 e vi lá em um informativo que fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos da América em 2 pessoas, e quando fizeram esse tipo de exame em 2 pessoas que estavam ali próximo ao culto, tiraram aquelas 2 pessoas e os médicos colocaram alguns aparelhos e começaram a fazer exames em 2 tipos de pessoa. Primeiro, uma irmã que estava no culto o tempo todo falando em língua, e outra que não estava falando de jeito nenhum. Quando eles fizeram um exame ali de sangue, eu não sei o que é que faz, eles fizeram um exame ali e identificaram uma coisa, que aquela irmã, quanto mais ela falava em línguas estranhas, a imunidade dela crescia, e a outra que não falava, ficava na mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, pastor Amará, se eu soubesse disso no período da Covid, eu ficava nos pés de Jesus o tempo todinho, falando em línguas estranhas, que era para a imunidade subir. Eu quero te dizer uma coisa aqui, para você entender melhor o que eu estou querendo expressar para você, é que quando você se envolve nos mistérios de Deus, você não só está fazendo bem para a tua vida espiritual, é tu falando em línguas estranhas, Deus trabalhando no teu sangue, trabalhando nos teus rins, trabalhando nos teus nervos, trabalhando nos teus ossos, trabalhando no intestino. É o Deus que trata por dentro e trata por fora. Tem alguém aqui com a tocha acesa? Eu sinto a presença dele neste lugar. Eu sinto que as tochas estão começando a aquecer nesta noite. Glória ao nome de Jesus para sempre. Esta mulher é uma mulher espiritual. Glória a Deus. Ele reúne os 10.000 homens. Vamos subir. Aí imagina, os 10.000 homens subindo diante de um exército deles, era mesmo que nada. Mas vamos subir o monte. Tudo subindo. Sem armamento qualificado. Sem condição. Mas a palavra de Deus é a nossa capacidade. E eles estavam subindo. Dá para você imaginar alguém no exército que não sabia de nada dizendo assim: ô Barato, tu tá ficando doido? Subir ladeira com uma velha dessa, com todo respeito, viu? Para atrapalhar a gente, Barato, para quê? Eu imagino Barato dizendo: cala a tua boca, tu não sabe quem é essa mulher. Essa mulher aí, aonde ela entra, Deus entra com ela. Onde Débora coloca o pé, Deus coloca também. Aonde Débora coloca a mão, Deus coloca também. Fica quieto, deixa essa mulher com a gente, porque se ela está com a gente, Deus é a nossa companhia. Aonde tu passa, mulher de Deus, recebe essa palavra, levanta a mão. No mundo espiritual você não vê, mas aonde tu passa, alguém sente que Deus está ali.
Quando tu canta, alguém sabe que Deus está presente. Quando tu ora, alguém diz: Deus está respondendo, Deus está respondendo, porque a tua vida está em pauta com aquilo que agrada a Deus, e Deus está confirmando ao teu coração na tua noite: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é o Deus das estratégias, poderia ter dito assim: vai para o vale de Jezreel, é bem pertinho ali, e lá vai ter a batalha. Mas Deus é Deus das estratégias, não, vai pelo caminho que eu vou, porque a estratégia é minha, o capitão sou eu, a ordenança é minha. Vai subir o Monte Tabor, toda a vida, e hoje ainda mais. É o lugar mais fértil do mundo. É tão fértil que é nos tempos onde ninguém plantava, já nascia amendoeiras ali. E Deus sabe, conhece o povo de Israel e sabe que tudo que Israel olha é simbolismo e apontando para Deus. Aí diz: sobe no Monte Tabor. Era o povo subindo no Monte Tabor e tinha oliveira, por todo canto tinha oliveira. Oliveira grande, oliveira pequena, oliveira de todo jeito. E as oliveiras produziam amêndoas. E amêndoas no hebraico dá a ideia da expressão velar, cumprir. Por isso que Deus mostrou, por exemplo, a Jeremias, não foi assim? A vara de amendoeira. Eu imagino o povo subindo e não tinha nem como desistir. Como tudo é simbolismo lá, quando eles olhavam a amendoeira, talvez tivesse amêndoa ou não, mas ele entendia que Deus estava dizendo: vamos subir, Deus está velando. Deus está velando, Deus está velando, Deus está velando, Deus está velando, Deus está velando. E eles iam subindo e olhando as oliveiras, as árvores que ali estavam, e entendendo que Deus estava dizendo: Deus está velando, Deus vai cumprir, Deus está velando. E eles subiram, chegando ao cume do monte. Eles olham para baixo, está lá o exército. Quando viu o povo de Israel subir no monte, eles entenderam: estão se preparando para a guerra, porque o Deus de Israel é o Deus dos montes. Subiu ao monte e vai ter guerra. Aí quando eles estão lá em cima, aí lá vem os exércitos inimigos, a poeira cobrindo, a barulho, a maior zoada. Eles chegam lá no pé do monte e lá ficam. E quando eles estão lá, o povo de Israel olha lá de cima, é muita coisa. Dá para entender os homens dizendo: como é que a gente vai descer para enfrentar esse povo? Deixa eu te dizer o que aconteceu. É nesse dia, a maioria, ou uma grande parte, melhor dizendo, dos salmos, eram provérbios citados pelos israelitas, que lá na frente os salmistas cantam, expressam o que vivem, o que sentem acerca de Deus, mas também às vezes usam citação de algo que já aconteceu. E está todo mundo lá no Monte Tabor, olhando para baixo, e alguns biblicistas declaram, que é pela primeira vez que Salmos capítulo 20, versículo 7 e o versículo 8 vai ser citado. O povo de Deus olhando, vendo-se pequeno diante daquela multidão, e Débora abre a boca para dizer assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns encurvam-se em caem, mas nós nos levantamos e estaremos de pé. Glória a Deus. Quando Deus dá a ordem, Débora diz: desce. Quando o povo começa a descer, aí Débora lá no capítulo 5 vai começar a cantar e vai dizer assim: à medida que o povo de Deus descia para se enfrentar com o inimigo,
Deus se levantou porque Deus estava em Seir, está lá no capítulo 5. Deus estava em Seir, se ele estava no trono ou em pé, eu não sei, mas ele estava em Seir. Quando o povo começou a descer o monte, aí Deus começou a andar, e diz: agora eu não vou para Seir não, agora eu vou para Edom. Aí Deus vem andando, e à medida que Deus vai andando, está lá no capítulo 5, era Deus andando, a terra estremecendo, e as nuvens começaram a gotejar. Era Deus andando e as nuvens chorando, as nuvens descendo lágrima. Aí lá vem a água, aí a água vem de cima, e quando a água vem de cima, o que acontece? Quem está embaixo fica perturbado com a água que está vindo de cima. Deus tira a visão do inimigo. O povo está inquieto, olhando para cima, a chuva batendo nos olhos, os inimigos, e o povo de Deus avançando. É o povo indo de encontro aos inimigos, e Deus tome chuva, e Deus tome chuva, e Deus tome chuva, e Deus tome chuva. Mandou tanta chuva que encheu o Ribeiro de Quizon. A terra virou um atoleiro só, lama, um mar de lama. Aí eu quero ver carro forte, carro pesado de 1 tonelada andar dentro da lama. Quando começaram, bora cavalinho, bora, os cavalos não saíam para canto nenhum. Os carros começaram a atolar, e disse: rapaz, a nossa confiança estava nos carros, vamos deixar esse negócio de carro aqui que não vai resolver coisa nenhuma. Aí o povo de Deus avança e começa a matar os inimigos, acabar com os inimigos que estão ali. Por quê? Porque nós servimos ao Deus de Israel, e o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos é o Senhor das estratégias. Você serve a um Deus que vai lhe dar a estratégia, você serve a um Deus que vai te entregar a estratégia na tua mão. É o Deus das estratégias. Para concluir minha fala, meu pastor, tinha uma serva de Deus chamada Jael, uma dona de casa, que nem aparecia muito, mas estava sofrendo, estava passando uma prova, meu pastor, tão grande. Ela era casada com um cidadão lá chamado Heber, só que Heber era assim com Císera. Aí imagina só, a serva de Deus com o marido assim com o inimigo. Era aquela irmã que era crente, mas o marido aprisionado nas drogas, na cachaça, os filhos da prostituição. A tenda de Jael era uma tenda de sofrimento, porque aquela mulher provavelmente estava sofrendo. Ela estava ou melhor, ele, o marido dela, estava tão próximo a Císara, que perceba que ele entra na casa dele, sem ele estar em casa. A amizade estava tão fina com o inimigo, a liberdade estava muito grande, estava dominando ali. Jael vinha sofrendo há muito tempo, mas eu imagino que Jael era crente, serva de Deus, que estava orando, dizendo assim: Deus me dá vitória, Senhor, sobre o inimigo. Deus me dá vitória, faça alguma coisa por mim. Ela nem sabia de nada, mas Deus já tinha falado na boca da irmã Débora lá atrás, dizendo assim: Deus vai dar a vitória ao povo final pela mão de uma mulher. Está Jael em casa, tranquila, quando pensa que não, chegou o inimigo. Císara correu para a casa de Jael. Quando ela chega lá, vocês já sabem a história. Ele pede algo para beber, ela dá leite, porque ela não deu água. Primeiro porque água era algo muito valioso naquele dia, mas Jael era uma mulher inteligente, provavelmente ela tinha filho. Quando você dá aquela mamadeira bem grande assim de leite a teu menino, não vai 5 minutos não, o bichinho cai, quebra o pescoço assim, e vai dormir. Ele não aguenta. É comum tomar um leitinho quente, logo em seguida dar aquele soninho bom. Aí eu não vou dar água a ele não, que eu quero que ele durma. Tem um leitinho, meu filho, toma um leitinho, que leitinho é bom que só, rapaz, toma aqui. Aí ele tomou aquele leitinho com gosto, pensando que estava sendo bem recepcionado. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele tomou, se deitou e foi dormir. Aí lá vem, eu creio, o Espírito Santo no coração de Jael. Acabou teu sofrimento hoje, minha filha.
Não precisou nem tu trabalhar, não precisou nem tu fazer nada. Veio para a tua mão, veio para a tua casa. E a vitória vai partir da tua mão. Vai, faz aí o que tem de fazer. Ela foi lá atrás de casa, pegou aquela estaca que esticava as tendas, as cordas da tenda, pegou o martelo. E enquanto o inimigo está dormindo, ela crava a estaca com o martelo na cabeça, na fronte, e ali o inimigo é morto, é aniquilado. A estaca representa ali a profundidade na oração. A estaca ali representa o joelho de cada irmã que é plantada todos os dias para fixar as cordas da tenda de Jael. E aqui está o martelo que estava na mão de Jael. O inimigo não vai resistir enquanto tu aprofunda as estacas no chão. E quando tu começa a usar o martelo, que é a espada do Espírito, e quando você começar a usar essas duas armas, pode ficar certa, o adversário vai ter que bater em retirada. Imagina o Heber voltando para casa, e quando voltando encontrando o parceiro lá acabado, eliminado, e Jael dando glória e louvando a Deus, dizendo: sabe o que é que eu vou fazer agora, Heber? Eu vou dar a maior notícia que Israel precisava saber. Aí ela sai bem animada, porque Jael é mulher que gosta de contar boas novas, gosta de contar vitória, gosta de contar as grandezas do Senhor. Chega perto de Baraque e diz: Baraque, eu tenho um negócio para te contar. Baraque sorridente, animado todo. Que foi, Jael? O que é que tu tem mais para dizer? Mais feliz do que eu já estou? Eu vou te dizer uma coisa. Olha, Císera, aquele homem temido, está morto lá dentro da minha tenda. Faz um jeitinho de tirar aquele cadáver que está lá, porque a vitória é completa no meio do povo de Deus. Eu não sei se você crê nesta palavra. Eu concluo aqui agora a minha fala, porque talvez o nosso pastor, creio, talvez tenha algo ainda a fazer. A vitória na vida dessas mulheres que estão sendo forjadas para a batalha não vai